Quando eu recebi o convite pra Riot, porque assim, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Eu comecei a fazer streams em 2020, aí no começo do ano. Aí no meio do ano, eu comecei a fazer alguns campeonatos como caster, como comentarista. E aí, quando foi no começo de 2021, quando eu ainda não tinha nem 5 meses que eu tinha feito meu primeiro campeonato, eu recebi o convite da Riot pra ir pro CBLOL Academy. Você ficou felizona quando você recebeu o convite? Nossa, eu fiquei maluca. Não, primeiro que eu não acreditei, né? Porque entraram em contato comigo através do Twitter. Falaram assim, então, eu sou da Riot e tal, e eu estou procurando novas vozes do CBLOL Academy, eu venho acompanhando seu trabalho há alguns meses, e eu fiquei assim, trote, não é possível. Fui no perfil da pessoa, olhei, tava lá com o arrobinha da Riot. Rioter. Eu fui ver quem que seguia ele, tava lá os casters da Riot seguindo. Eu falei assim, meu Deus, é da Riot. E você já era do LoLzinho ou você jogava outras coisas? Já era do LoL. LoLzinho? Eu comecei a jogar LoL em 2016. Então eu já consumia todo esse universo de esportes, sabe? Eu já acompanhava o CBLOL, eu amava assistir os campeonatos. Eu acordava de madrugada sem ter necessidade nenhuma pra assistir os campeonatos que, sei lá, Mundial, MSI, que passavam de madrugada, sabe? Que eram em outros países. Então, eu realmente já gostava muito. Só que era muito apenas como parte da comunidade. Uma pessoa que gostava de assistir o LoL competitivo. Tipo um cara que é fã de futebol. Gosta de ficar dando palpite. Exatamente. Então, era vai basicamente no bar discutir por que o técnico fez cagada. Era nessa pegada, só que com o LoL, né? Falando em... Já que você gosta de fazer isso com o LoL, o que você achou do animezinho do LoL? Da Jinx? Eu amei. É muito bonito, cara. Você assistiu? Que alt-tab de assunto, hein? Desculpa, mano. Mas é que ela tá falando do LoL e a única coisa que eu conheço do LoL é o desenho. Eu nunca joguei, cara. O Arcane é fantástico. É nunca uma joguei, das melhores adaptações de todos os tempos. E eu também acho isso. E não é porque eu sou fã. Não é porque eu sou uma jogadora de LoL. Eu acho isso, sim. É tipo, eu nunca joguei LoL. E eu adorei o negócio. Eu chorei, eu assisti bastidores, eu me emocionei. Todo episódio era sabe, era um evento. Ai, a Kine tá vindo aí eu assistia com meu marido, enfim. Era esse nível, sabe, É que nem o The Last of Us hoje, sabe? Tu tá aí curtindo? Domingo... Ai, tô amando. Não fala, não dá Eu não assisti, eu sem spoilers. Calma. Mas eu só quero falar sobre o evento, sabe? Domingo. Ok. Quando dá 10 horas da noite, meu marido fica, que horas são? Não começou? Não tem episódio novo? E aí eu já deixo na HBO, a gente fica assistindo alguma coisa lá, porque se a gente sair o app crasha e a gente não consegue entrar. Oh, não. Tem essa. Né? Alô, dona HBO, vamos dar uma melhorada aí nesse serviço. Alô, HBO! E aí a gente fica assistindo alguma coisa na HBO até dar o horário. E aí a gente fica assim, ó, com o horário. Faltam 3 minutos. Faltam 2 minutos. Vai fazer a pipoca, sabe? É todo esse arzinho. Aí tu faz o ritualzinho assim, pipoquinha, caminha aconchegante. Pois é. Ou você vai no sofá. Sofazinho aqui, com a cobertinha. Cara, eu vou te falar, eu comprei aquele projetor da Samsung. Samsung não me paga pra falar isso, mas eu vou falar. Maravilhoso, eu coloquei no quarto. É assim também, a gente vai assistir alguma coisa... Eu sou dorameira, né? Adoro assistir um dorama. Aí eu vou assistir algum doraminha, assim, a pipoquinha, cama... Ligo assim o projetor e fico assistindo. Meu problema é que eu dormiria, porque eu sou uma pessoa que durmo fácil. Aí eu pego então, quando eu tô sentada... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, quando eu tô sentada, é mais pra difícil, manter a né? atenção, é mais né? difícil de dormir. Não importa se tá bom ou se tá ruim, gente. O sono vem, ele simplesmente vem. Justo. É assim que acontece. E você comenta sobre o que você assiste em live também ou não? Aliás, você continua fazendo live ainda, né? Eu tô fazendo. Eu dei uma paradinha porque eu tava com uma crise de rinite e antes disso eu tava com crise de enxaqueca, mas eu tava fazendo... Crise existencial numa semana anterior. Exato. Sempre tem, Todas né? as crises. Sempre tem, né? Uma vez por semana tem uma dessas. Mas enfim, eu continuo fazendo lives, né? Não tá regularmente, mas continuo fazendo. E aí quando eu entrei na Riot, eu fiquei sem acreditar. E eu falei assim, cara, mas como assim? Eu não tenho nem 6 meses que eu comecei a fazer isso? Como assim a Riot tá me chamando? Só que assim, uma coisa por mais que fosse pouco tempo, eu tinha noção do meu nível de evolução, assim, a minha curva de evolução do primeiro campeonato pro último que eu fiz. E você nunca tinha arriscado narrar nada, nem em live, ou já? Em live eu tinha feito umas besteirinhas, sabe? Mas aí eu realmente comecei com campeonatos. Comecei comentando um campeonato aqui, outro ali. Eu falei assim, cara, isso é legal. Isso é legal e as pessoas estão me dizendo que eu comento bem. Será mesmo que eu comento bem? Eu falei assim, cara, eu vou estudar pra isso. Tá aí, eu vou começar a procurar sobre campeonatos. Que quando eles estiverem procurando um comentarista por aí, eu vou me lançar.
entendeu? E aí foi aquele serviço de, pô, eu sou só uma random por aí na internet, querendo fazer campeonato, e era aquele trabalho de bater em porta, ou, se vocês estiverem fazendo um campeonato aí, eu sou comentarista, me chamou. E aí foi me chamando um aqui, outro ali, aí eu fui, né, sabe, batendo nas portas, e chegou um momento que as pessoas estavam me convidando para participar dos seus campeonatos, sabe? Deixou de ser de campeonato voluntário para ser campeonato pagando uma diária para mim, sabe? E eu mergulhei de cabeça nisso, assim, porque eu não tinha muito tempo, eu continuava com as lives, e todo dia eu tirava pelo menos, sei lá, 1 hora e meia por dia para estudar sobre o casting, estudar sobre o LoL, e todo tipo de conhecimento que eu pudesse ter para eu evoluir. Isso me ajudou absurdamente. Que comentarista que você pegava, assim, como referência para estudar? Então, como comentar... eu não pegava ninguém específico, assim, como referência, mas como eu já assistia ao CBLOL antes... a minha única diferença foi começar a prestar atenção nas coisas em que os comentaristas priorizavam em determinado momento do jogo, sabe? Porque às vezes eu tinha um pensamento e tal, eu acho que isso aqui, tal. Mas às vezes o comentarista falava uma coisa que era ainda mais importante do que a que eu tinha pensado. Eu ficava, é verdade. Então eu comecei a assistir os campeonatos já prestando atenção em outras coisas, não apenas no jogo, mas na parte técnica também dos comentaristas. E aí não teve realmente ninguém específico, assim, que eu tomei como referência. E aí eu sentia que eu tava evoluindo cada vez que eu fazia um campeonato, sabe? Tava muito perceptível, eu assistia meus VODs, então toda vez que terminava um campeonato eu ia lá, assistia pra ver o que eu tinha feito que tava legal, e eu sempre fui muito autocrítica. Então, toda vez eu falava assim, nossa, toda hora eu tô repetindo essa palavra aqui. Eu vou cortar ela, vou anotar pra no próximo campeonato eu não fazer isso de novo. Eu tenho um amigo que ele é narrador de futebol. Ele que narrou, inclusive, ele trabalha com futebol, mas qual que é que saiu esses dias acho que foi até no HBO. Ixi. Foi no HBO ou foi no Prime? Sanduíche. Mas, putz, eu não lembro. Mas, assim, foi uma coisa bem grande, assim, que ele fez. E ele tava me mostrando o estudo disso. E ele falou, isso daqui é o meu mapa mental do narrador. Aí ele, tem 500 palavras que ele usa, que ele deixa anotadinho pra substituir uma palavra. Entendeu? Então, tipo, carro, automóvel, a marca do carro, etc. Várias palavras, justamente pra não ficar repetitivo nesse esquema do tipo, eu falo muito. E, cara, é isso. um trabalho muito grande, assim, porque não basta você entender do jogo. Entender do jogo digamos assim, é a parte mais fácil. Eu digo entre aspas, bem entre aspas, porque o LoL ele muda bastante e tem muitos detalhes que às vezes só quando você estuda a fundo é que você percebe como isso vai fazer diferença no jogo. Mas, além de entender sobre o jogo, eu sou uma comunicadora. Então, não é só saber falar de qualquer jeito. Eu tenho que ter um tempo para eu falar. Então, sei lá, uns 30 segundos para eu fazer uma entrada, destacar algo muito importante daquele momento e passar a vez para quem for falar depois de mim. Eu preciso falar isso da forma mais objetiva possível e com uma linguagem que tanto a pessoa que esteja começando seja inexperiente, quanto a pessoa que acompanha desde o primeiro CBLOL, elas consigam me entender. Esse é o meu desafio. E isso é difícil. Você conseguir encontrar esse equilíbrio de, às vezes, você abordar um conceito que talvez a pessoa que está começando não entende ainda. Se der tempo, tem como explicar rapidamente de uma forma bem simples? Tem. Então, a gente encaixa. Se não, tenta simplificar a expressão para que todo mundo entenda. E mesmo o cara que já joga há muito tempo, já acompanha há muito tempo, ele vai entender o que eu falei. E esse é o objetivo, sabe? Você conseguir comunicar e transmitir isso para a galera que está assistindo. E o estudo, a preparação disso é algo que realmente toma horas. Nossa, meu marido fez esposa de mim ontem, porque ontem eu comecei a organizar a minha planilha de dados do CBLOL, e aí eu me empolguei fazendo uma modificação, e quando eu olhei já era 1h30 da manhã. O que você põe nessa sua planilha de dados?
Eu separo por cada time as partidas individualmente e coloco várias estatísticas, como diferença de ouro em alguns momentos do jogo, quem fez os objetivos, primeiro dragão, primeiro arauto, primeiro barão, power play de barão, tempo, até o tempo eu catalogo, barricadas de torres, tempo de barricadas. Então, assim, eu pego uma coisa muito, muito grande para eu conseguir depois olhar para aquela planilha e eu saber exatamente o estilo de jogo do time. E isso facilita muito a minha vida. Tipo, eu olho a planilha, eu vou já ser assim, esse time joga assim assado, problema no early game, não faz tal coisa, olha só, eles priorizam o arauto, o dragão tá todo cagado, não tá fazendo dragão. Nossa, eu perguntei isso porque eu faço mais ou menos isso, só que no meu caso é pra jornalismo, né? Então eu não vou tão a fundo assim, tão techniquez, porque como a gente cobre pra TV Gazeta, a gente não precisa ser tão nichado, assim, a gente precisa ser mais massa. Mas eu também é mais ou menos nessa linha. E, tipo, os jogadores, eles dão algum retorno pra vocês? Do tipo, olha, você falou um negócio ali no comentário que... Eu já ouvi gente de comissão técnica, analista de time, que já veio falar comigo, do tipo, pô, cara, legal, os seus dados estão batendo com os meus, então tá tudo certinho e tal. Em destacar essas coisas, e eu comecei a estudar mais sobre análise de dados, eu sempre gostei muito de números, então eu simplesmente mergulhei nisso desde 2021, quando eu entrei na Riot, e cara, eu estudo isso todos os dias de lá pra cá, sabe?